No segundo dia da 36ª edição da BTL 2026, Better Tourism Lisbon, ainda destinado aos profissionais, o Espaço Algarve registrou um número assinalável de visitas interessadas, bem como de figuras públicas nacionais que não deixaram de percorrer o local, como foram os casos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do Ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, do Secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, do Secretário-Geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, de José Apolinário, da CCDR Algarve, até ao Presidente da Liga de Futebol Profissional, o também algarvio, Reinaldo Teixeira. E as ofertas do Algarve? Não, o Algarve tem tudo. O Algarve tem mar, o Algarve tem juventude, o Algarve tem gastronomia, o Algarve tem montanha, o Algarve tem cidades importantes, tem aldeias bonitas, tem floresta, o Algarve tem surf, o Algarve tem animação náutica, o Algarve tem vinhos bons, e o Algarve tem uma mistura do que é Portugal, que é muito estrangeiro, cada vez mais variado e muito português, das mais variadas idades, muita juventude. Tanto para o Presidente como para o cidadão. Sim, para o cidadão, sobretudo. O cidadão é mais importante, o Presidente passa. Falar um pouco da importância do Algarve como um grande destino turístico de Portugal. O Algarve é um destino fundamental em Portugal como destino turístico. O turismo, por sua vez, é fundamental para a economia portuguesa. Cada vez o turismo representa mais na economia portuguesa. E, apesar disso, eu sou dos que pensam que não há turistas a mais, nem há turismo a mais. Não há que ter medo do turismo. Lá porque há um local ou outro, numa semana ou outra, tem turismo a mais, não quer dizer que Portugal tenha turismo a mais. Ainda temos muito a crescer, porque o turismo faz crescer a economia. Para além da parte formal, qual é o seu lugar preferido no Algarve? Olha, não sei qual é o meu lugar preferido. Para onde eu vou algumas vezes é para Vila Moura. Uma BTL que mostra muito a força do turismo para a economia de Portugal e que também se reflete no desenrolar, principalmente no caso do Algarve, como a grande força motriz da economia algarvia. A BTL é uma grande janela de Portugal aberta ao mundo, é por isso que estão cá representadas mais de 125 nacionalidades, mais de 200 operadores internacionais e que naturalmente se traduz naquilo que todos nós desejamos, num aumento substantivo do negócio para o nosso turismo. O Algarve é a região que tem mais dormidas do país e, portanto, é uma região relevantíssima para aquilo que é a nossa economia. É uma região que se tem vindo a transformar e também a dar um contributo no sentido de diversificar aquilo que é a sua oferta turística, quer por força da sua rede, dos seus municípios, mas muito em particular estruturando novo produto turístico e dessa forma reforçando aquilo que é o seu posicionamento, que já é clássico, seja no sol e praia, seja no golfe, na gastronomia, mas agora também no enoturismo e não só. Portanto, o Algarve está ele próprio também a procurar diversificar a sua oferta turística e esta Bolsa de Lisboa é exatamente isso, é o espaço próprio para que o Algarve se veja e seja visto. E por isso é uma forma que temos, muito feliz, julgo eu. Esta é a maior edição de sempre. Esperam-se mais de 85 mil visitantes, portanto são mais de 85 mil pessoas que aqui vão estar, e o que significa que o Algarve, sendo o destino regional convidado e estando logo no primeiro lugar da fila quando se entra no pavilhão 1, tem, digamos, todas as condições de fazer daqui um grande sucesso. Agora uma pergunta menos formal. Lá do Algarve, qual a experiência que mais te emociona, ou que lembra com melhor recordação? Olha, o Algarve obviamente, a praia é sempre aquele elemento, aquele entardecer, aquele pôr do sol, aquela bola de Berlim às 6, 7 da tarde, é top. Mas o Algarve tem vindo a surpreender. Eu tive a oportunidade nas minhas funções, recentemente,
ir a Castro Marim inaugurar o Festival da Amendoeira em Flor. O que significa que, para muitos, normalmente a amendoeira em flor é muito conotada com o norte e menos conotada com o sul, mas o Algarve é, de facto, aliás, há uma forte tradição até desportiva do cross das amendoeiras em flor e, portanto, tem essa tradição. Mas o que significa que esta diversificação de produto é muito relevante para conseguirmos construir uma nova narrativa. E é essa narrativa entre uma memória coletiva da infância e hoje perceber aquilo que são, digamos, as descobertas que o Algarve nos pode oferecer, é isso que eu hoje tenho aqui bem retido. BTL 2026, Algarve, destino convidado. Falar um pouco da importância e da relevância dessa região para a economia de Portugal e até para a divulgação de uma Portugal moderna e conectada com o mundo. Nós acompanhamos muitos esforços da região para continuar a ser um dos nossos destinos preferenciais. E esse objetivo, que é um objetivo de desenvolvimento regional, articula-se também com a diversificação da economia do Algarve e com a valorização particularmente do património histórico, cultural e do património ambiental. E nós estamos especialmente empenhados nesses objetivos, nesses esforços que são desenvolvidos pelos nossos deputados e também por quem tem responsabilidades de liderança regional. O Algarve provavelmente nos próximos meses atinge os 5% de participação na economia global de Portugal. Este número é uma chave importante para que se valorize e que o Algarve tenha como buscar mais apoio, mais incentivo e mais investimento do governo central. Sim, há infraestruturas que são essenciais à região. Uma delas é o novo hospital do Algarve. Nós estivemos na origem de toda a preparação do processo relativo ao novo hospital, porque a saúde é uma resposta essencial para o turismo, assim como temos estado muito mobilizados para garantir a qualidade do investimento no espaço público e particularmente na valorização do património, porque a dimensão do património é o que confere maior valor à oferta turística, que depois se associa nomeadamente com o património ambiental, que é muito diversificado, e temos estado também envolvidos na mobilização de recursos do país, do Estado, particularmente para valorizar as comunidades pescatórias, que são comunidades que têm uma identidade, uma tradição e uma história que faz com que a oferta se possa singularizar na comparação com outras regiões do país. BTL 2026, Algarve, destino convidado. Fala um pouquinho desse momento que acho que é muito importante para o conceito de Algarve como um todo. Bem, o Algarve tem no turismo a sua força motriz. O turismo puxa o emprego, puxa o desenvolvimento económico da região. Naturalmente que é necessário haver diversificação económica, mais investimento também em investigação e desenvolvimento, qualificações. Mas é preciso sublinhar a importância estratégica do turismo e da oferta turística para toda a região. Nós esperamos atingir brevemente 5% do peso económico do país na região. Em 2024 nós representávamos 4,94% do peso económico do país e isso deve sobretudo por força do turismo. Agora, esta presença aqui, como disse o Presidente do Turismo do Algarve, é um bom estímulo para valorizar aquilo que é a maior ambição na sustentabilidade, maior ambição na diversificação da oferta turística e da articulação com o território e eu diria também nas qualificações, porque com o aumento das qualificações e com maior produtividade será possível melhorar o nível salarial e nesse sentido eu acho que o grande desafio que se coloca ao turismo são qualificações, produtividade, sustentabilidade. Uma palavra sobre a importância do que a RTA faz, principalmente no sentido de agregar os 16 municípios e dar espaço equivalente a todos, ou seja, não há destino prioritário. O Algarve tem muitos destinos a oferecer. Bem, no fundo apresentar o Algarve como região, no fundo uma lógica de soma e não de divisão. E eu só posso saudar esse esforço, porque nós, para ainda crescermos mais de uma forma sustentável,
temos que levar o turismo também ao interior, temos que valorizar mais a Estrada Nacional 124 e tudo aquilo que é o percurso em torno da 124 e da componente do interior, do Algarve natural, e um Algarve natural que está tão próximo da praia, do litoral, que pode e deve ser também reforçado por esse investimento. E é esse o desafio que é colocado, dando os meus parabéns à região de turismo por essa visão e por esse trabalho em conjunto de somar vontades. Reinaldo, BTL 2026, muitos aspectos do turismo, da pujança da economia através do turismo, e o futebol faz parte disso, uma parte importante, inclusive logo na entrada já se mostra o futebol português como um elemento turístico também para o país. É verdade, e é por isso que a Liga Portugal tem cá um stand também. Aliás, o turismo é um dos grandes ícones do nosso país, atrai milhões de turistas e o futebol atrai também milhões de espectadores. E por isso essa simbiose não podia ser mais perfeita. O futebol tem um posicionamento a nível do mundo, para o português em particular, que é de facto o setor com mais visibilidade e com mais exposição a nível mundial, e por isso queremos cada vez mais aproximar o turista do nosso futebol e o nosso futebol dos empresários do turismo. É essa a visita. Por outro lado, como o Eudes sabe, a minha vida é do turismo, são 43 anos de empresário ligado ao turismo e à imobiliária turística, e isso não se, digamos, apaga. E é muito agradável ver nesta BTL, que é uma casa, digamos, é um certame no fundo frequente quase desde o seu início, ver os amigos de longa data que fiz ao longo desta caminhada empresarial, agora perguntarem como é que nós conseguimos fazer, digamos, parcerias e sinergias em relação, digamos, ao futebol e, digamos, ao turismo. Por isso, desde logo, muitas equipas que estagiam nos hotéis do nosso país, muitas equipas de futebol estrangeiras que querem vir para o nosso país estagiar e muitas equipas, neste caso da Liga Portugal, que querem ter as melhores condições também na nossa hotelaria. E acho que estamos, de facto, muito próximos de tentar aqui criar condições para que também o nosso futebol, as nossas sociedades esportivas, sejam elas, digamos, promotoras destas grandes marcas do turismo e da hotelaria. A sua ligação também é notória com o próprio Algarve, todos sabem disso. Feliz em ver esse espaço, em ver o reconhecimento da BTL e do mercado de turismo como um todo, o reconhecimento da importância do Algarve para esse crescimento econômico que passa pelo turismo em Portugal? Não, é verdade. A minha região natural, onde nasci e onde serei sempre grande fã, é o Algarve. Mas também é justo dizer isso, que cada vez mais, quanto mais percorro o país e o mundo, mais encontro pessoas que gostam do mundo do nosso país e das nossas regiões, cada uma delas gosta das demais. E o Algarve, a nível do turismo, nós no passado falávamos que o turismo era no Algarve, era na Madeira e depois Lisboa. Hoje, felizmente, temos turismo em todas as regiões do nosso país, desde as ilhas a Trás-os-Montes, todas as regiões têm de facto um turismo e um crescimento enorme para o setor do turismo. E por isso é justo dizer que o Algarve ajuda o país a crescer e as demais regiões do país também ajudam o país a crescer. Por isso são regiões complementares e acho que quanto mais promovemos o nosso país, mais há motivação, e eu sinto isso, que é nesta função do futebol, que é na função da vida empresarial, que tinha 43 anos, que cada ano que passa, cada dia que passa, mais há apetência para o nosso país, pelo todo, pela diversidade que tem, pela complementaridade que tem em cada região, nós somos um povo anfitrião, um bom acolhedor, pela nossa segurança, pela nossa gastronomia, pela diversidade do clima também, de Trás-os-Montes ao Algarve. Enfim, temos de facto um país maravilhoso e que saibamos continuá-lo a defender, e acho que estes sítios são sempre bons de cá virmos, vemos amigos do país, vemos amigos do estrangeiro e que achamos saudades naqueles que cá vêm só nestes momentos e virem cá mais vezes. Por isso, também no teu caso, no teu país, digamos de origem, que é para mim muito particular e muito carinhoso, que é de facto o Brasil,
é também muito bom dizer que cada vez mais, se há portugueses a irem ao Brasil, temos cada vez mais brasileiros não só a investirem, mas também a virem para cá jogar futebol, a virem para cá passar férias e a terem, digamos, grande carinho pelo nosso país. Por isso, há aqui uma simbiose perfeita e estou convencido que o Brasil vai ser um dos principais consumidores da nossa televisão, do nosso produto televisivo, numa fase em que estamos a fazer a centralização dos direitos audiovisuais. Os 200 e muitos milhões de brasileiros vão ser grandes consumidores do nosso produto de futebol. Neste segundo dia da BTL 2026, Castro Marim falou das atividades náuticas da barragem de Odeleite e do projeto turístico para o concelho que não dispensa a gastronomia. Sim, acredito muito na promoção turística junto dos operadores. Acho sempre que devemos fazer um esforço de ter uma promoção conjunta e não a soma das promoções individuais. É um ponto de vista, e felicitar a região de turismo e também por ser o destino convidado e pelo bonito stand. E é uma oportunidade também de darmos a conhecer uns aos outros, ao território, ao país e a quem nos visita, pequenos nichos, produtos que muitas vezes as pessoas nem associam ao maravilhoso Algarve que nós temos. Castro Marim apresenta 2 projetos, o Verde Lago e Odeleite. Quer falar-nos sobre isso? Os dois são assentos em 2 belas praias, uma dentro... Muito bom dia a todas e a todos. Uma na barragem de Odeleite, é a primeira atividade licenciada na barragem de Odeleite e, portanto, uma praia fluvial que pelo primeiro ano vai estar em exploração e que tem um potencial enorme para atividades conexas. E depois temos o empreendimento Verde Lago, um empreendimento de referência internacional, com grandes prémios, com grande distinção a nível da certificação ambiental, eficiência energética, hídrica, e que é de baixíssima densidade, em 85 hectares, pese embora a crítica, o que estava lá aprovado, devidamente licenciado já há muitos anos, foi muito alterado, foi reestruturado e foi embutido na paisagem, aproveitando a própria geografia do espaço. É uma referência para todos nós, vai posicionar não só Castro Marim, vai implicar um desenvolvimento de muitas atividades conexas, não só em Castro Marim, no Sotavento e no Algarve. Portanto, acho que nós temos que ter orgulho. Foi um território que teve durante um tempo no impasse. Esse projeto foi aprovado algures em 94. Começaram as infraestruturas, escavações há muitos anos, e agora este promotor, com uma nova sensibilidade, também uma sensibilidade de novos destinos, o luxo da paz e da simplicidade, adaptou o projeto e com uma enorme responsabilidade também social, para além da ambiental, e que procura melhores condições para os seus trabalhadores, contratar jovens e menos jovens do nosso território. É esse o grande foco, com qualificação, e também estamos disponíveis para investir nessa qualificação. Portanto, Castro Marim trouxe o melhor daquilo que o Algarve tem, o interior e o litoral, numa simbiose perfeita. Presidente, BTL 2026, Algarve, destino português convidado, e Olhão participando dessa grande festa. Fala um pouquinho dessa grande experiência para o Algarve. Para o Algarve é bom porque nós conseguimos demonstrar que em conjunto valemos sempre muito mais do que de forma individual. E o Algarve consegue vender-se muito bem em conjunto, desde o litoral ao barrocal, desde a parte mais nascente à parte mais expoente, demonstrando que num todo somos uma experiência única, que conseguimos dar várias experiências a quem nos visita. No caso de Olhão, fazer parte desta grande região que é tão importante para o turismo em Portugal, aproveitamos este momento para fazer a divulgação do nosso grande cartaz do Festival de Marisco, que é um dos maiores, se não o maior, certame de música e gastronomia do país. Vamos ter Némanos, DJ Télio, vamos ter Matias Damasio, Marisa, Daniela Mercury, e também teremos no penúltimo dia Calema. Vai ser um dos melhores cartazes de sempre, e acreditamos que também com isto contribuímos para aquele que será um turismo de excelência em toda a região do Algarve. Uma coisa que se nota é que, independente dos partidos de cada um dos presidentes, há uma sinergia, há um convívio muito bom entre vocês por um bem maior que é o Algarve. Fala um pouquinho disso, que acho que é sempre importante.
as eleições terminam naquele dia, quando são contados os votos e quando são publicados os resultados. A partir desse momento começamos a trabalhar em conjunto. Às vezes a nível local pode não ser assim, porque eventualmente a nível local cada um tem que fazer jus àquela que é a sua missão, aquela que foi o seu programa eleitoral. A nível regional, nós os 16 damos todos muito bem e trabalhamos em conjunto, porque sabemos que com as sinergias todos chegamos mais longe. Isto é verdadeiro. A amizade que acabamos por ter muitas vezes vai além da política e acima de tudo vai além dos partidos. Para finalizar, Olhão, recentemente numa outra entrevista, você disse que Olhão busca dinamizar cada vez mais, já que o turismo ainda não é, vamos dizer, o principal motor da economia. O que Olhão pretende para além dos grandes eventos? Nós, acima de tudo, queremos ser um concelho onde as famílias vão ter gosto em viver, mas sabemos que também esta pujança económica trazida pelo turismo é fundamental para que depois possamos elevar aquela que é a base económica social de todo o concelho. Portanto, queremos conseguir aproveitar e alavancar esta parte do turismo no acrescente que faz à economia olhanense. Portanto, Olhão consegue viver muito bem com o turismo não representa, apenas representa 1,8% das dormidas em Olhão comparativamente com todo o Algarve. Sabemos que podemos crescer, queremos crescer apenas em qualidade, não em quantidade. O Executivo de Lagoa fez a apresentação do novo Centro de Congressos e destacou a variedade de ofertas turísticas para quem decide visitar o concelho. Lagoa na BTL de Lisboa. Sim, obrigatoriamente a nossa principal atividade económica é o turismo. Aquilo que acontece no nosso concelho, do ponto de vista económico, 90% a 95% depende direto ou indiretamente do turismo e obviamente que Lagoa tem que estar presente na maior feira de turismo do nosso país. Especialmente neste ano em que o Algarve finalmente é destino convidado da BTL e que tem aqui uma representação magnífica num espaço fantástico e por isso Lagoa tinha que estar aqui presente, obviamente, também para podermos dar também esse contributo para a promoção daquilo que é a nossa região enquanto destino turístico de qualidade. Lagoa fez a apresentação do Centro de Congressos, é uma aposta? Sim, nós acreditamos imenso no potencial deste espaço. Era o antigo pavilhão do Arade, que o município adquiriu ao fim de um processo complicado que o pavilhão do Arade viveu. Após essa aquisição iniciamos um processo de requalificação do espaço e estamos muito perto de chegar ao momento da reinauguração. Queremos que o Centro de Congressos de Lagoa fique ao serviço do segmento MICE no nosso concelho e na região do Algarve, sendo aqui mais uma ferramenta para que as nossas unidades hoteleiras, os nossos empresários possam aproveitá-la para trazer mais clientes para as suas unidades e termos mais gente no nosso território. Para os visitantes que frequentam o Algarve, o que é que Lagoa pode oferecer? Lagoa é um território fantástico e, sobretudo, diferenciador dentro daquilo que é a oferta turística no Algarve. Os nossos 88 km², somos o segundo concelho mais pequeno da região do Algarve, mas de uma enorme harmonia. A beleza das nossas praias, aquilo que é a beleza da nossa costa, a qualidade da nossa gastronomia, a qualidade dos nossos vinhos, a qualidade das nossas unidades hoteleiras e dos nossos restaurantes, aliado à segurança que nós temos em Lagoa e, sobretudo, a essa disponibilidade e vontade de acolher bem que os lagoenses têm, faz de Lagoa um destino turístico de enorme qualidade, um destino turístico de excelência que está sempre pronto para receber quem quer ter uma experiência, mais do que umas férias, para quem quer ter uma experiência inolvidável e que vai sair seguramente com vontade de voltar. Presidente, Monchique na BTL, o que é que Monchique pode oferecer? Monchique pode oferecer, dentro do nosso Algarve e daquela característica que nós conhecemos de uma região bastante pequena, mas bastante diversificada, podemos oferecer uma realidade diferente. Podemos oferecer paisagens, podemos oferecer saberes, sabores, experiências, e é isso que nos traz aqui a incorporar este stand do Algarve, que este ano tem uma importância acrescida, que é a região nacional convidada desta Bolsa de Turismo de Lisboa.
Naturalmente que temos os nossos eventos âncora, digamos assim, e é esses eventos também que nós queremos promover nesta BTL, que passa pelo Vamos à Vila, já no final de maio, 29, 30 e 31 de maio, e depois as Noites do Mirante, que é um festival de música aberto a toda a gente, com uma oferta bastante diversificada no início de agosto. Monchique ontem fez uma amostra sobre os sabores e os saberes de Monchique. Os sabores e os saberes de Monchique, nós já os conhecemos, felizmente, são saberes ancestrais, é o nosso bolo de tacho, são os nossos enchidos, é o nosso medronho, a melosa, o mel, portanto tudo isso faz parte das nossas, e temos ainda muito mais. Quem for a Monchique visitar aquele concelho tem com certeza uma gastronomia riquíssima para poder apreciar, e até vinho já produzido ali naquela serra maravilhosa. São Brás de Alportel trouxe a música do duo Casal, a gastronomia do chefe Ricardo Bernardo e a Rota da Memória para viajar pelo concelho. É sempre com muito gosto que nós aceitamos o convite da região de turismo do Algarve, este ano que é região convidada aqui na Bolsa de Turismo de Lisboa para apresentar as potencialidades turísticas do concelho. Somos um concelho diferente, temos um turismo autêntico, estamos no coração do Algarve, a 15 km do aeroporto de Faro, agora a Almirante Gago Coutinho, e temos muito para conhecer. Durante o ano inteiro temos muito património, temos muita natureza e temos uma rota da memória que aqui apresentamos, com muitos pontos de interesse que pode visitar em família ou entre amigos, desde o Museu do Traje, o coração dessa rota da memória, até à novíssima Praça 1914, que aqui apresentamos em forma de aperitivo, porque vai abrir nos próximos meses e vai ser um autêntico museu da cortiça e da Fundação do Concelho ao ar livre. Por isso que tivemos o gosto de aqui apresentar como um convite aos turistas nos próximos tempos. Presidente, para além da gastronomia, a Rota da Memória, do que é que se trata? A Rota da Memória foi nascendo naturalmente do nosso objetivo de contar a história do concelho. Desde há alguns anos atrás, sempre que criávamos um novo espaço, um novo equipamento municipal, nós gostávamos de preservar a memória daquele lugar e contar a sua história. E assim foram nascendo núcleos museológicos, espaços interpretativos, e criámos espaços de memória mesmo onde não é muito normal encontrar. É o caso do nosso Centro de Medicina de Reabilitação, que tem um espaço de memória do antigo sanatório, é o próprio espaço de memória do município, é uma sala que conta a história de uma escola antes de Abril, e também é, por exemplo, o nosso monumento à Aleluia, onde na Avenida da Liberdade, durante todo o ano, nós podemos sentir um bocadinho do que é a procissão da Aleluia, que traz milhares de visitantes em cada domingo de Páscoa. A Rota da Memória nasceu assim. E quando percebemos que ela tinha potencialidade, consolidámos este produto, e agora é um caso sério a trazer milhares de pessoas a São Brás, sobretudo, e devo sublinhar, na Casa Memória da Nacional 2, que ainda é até agora o top de visitas que nós temos ao longo do ano, desde 2020. É de facto o único espaço interpretativo que existe ao longo da rota em todo o país. E guarda a história daquela que é a estrada mais longa da Europa e que tem tanta história de cada um de nós. Por isso, a Rota da Memória é realmente uma rota turística que se pode fazer de forma completa ou escolher alguns pontos de interesse, e que é viva, que é muito interessante e que conta a história de cada um de nós. Presidente, BTL Algarve, destino convidado de norte a sul, de leste a oeste, da serra ao barrocal, ao litoral, todos os valores e todos os sabores do Algarve representados, e Alcoutim fazendo parte dessa história. Obviamente que sim. Alcoutim pretende estar sempre presente em todos estes certames, em todos estes momentos que temos para conseguir promover o nosso concelho, para conseguir promover as nossas tradições, a nossa paisagem, os nossos saberes e os nossos costumes. É bastante importante estar neste tipo de eventos. Fala um pouquinho a respeito do que está sendo promovido por Alcoutim aqui, quais são as atrações que Alcoutim tem para os turistas. Alcoutim, portanto, este ano 2026, o que trouxe para apresentar na BTL foi o Festival Caminheiros, que é um festival que se organiza todos os anos no concelho de Alcoutim, e é uma colaboração, portanto, em estreita ligação entre Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana, que é a nossa povoação
a irmã, portanto, a povoação espanhola do outro lado do rio. São caminhadas que acontecem nos dois lados, portanto, do rio Guadiana, nas duas margens, e também por todo o interior do concelho de Alcoatim, de forma a dar a conhecer as nossas paisagens, dar a conhecer os nossos produtos turísticos que estão disponíveis para poderem ser comercializados também pelos operadores do mercado de turismo. Para finalizar, a importância do trabalho que a RTA faz de divulgação de todos os destinos, mas de principalmente conseguir unir todos os 16 concelhos nesse grande evento. É sem dúvida de salutar todo o trabalho que é feito pela região de turismo em prol do desenvolvimento do turismo no Algarve. Sem eles não seria possível termos a notoriedade que temos neste preciso momento. O estarmos como pavilhão convidado, estarmos à entrada do pavilhão 1, que toda a gente tem que passar por o pavilhão do Algarve este ano. E só estando juntos é que conseguiremos ser mais fortes. Cada um per si terá muito menos força do que se agirmos em conjunto. Portanto, parabéns e quero agradecer à região de turismo do Algarve por todo o apoio que nos dá. Agora, nesse momento, a gente acaba de ter a apresentação oficial, vamos dizer, do Algarve dentro desse evento. Fala um pouquinho dessa participação, da importância do turismo para Lolé. Não, é muito importante. Nós somos uma região principalmente que vive do turismo, com um destino de excelência, com segurança, com qualidade e uma quantidade de projetos que temos a acontecer, como este que vimos agora do Algarvenses, e este é um local sempre que temos de estar presentes pela promoção daquilo que é o destino. E aqui uma particularidade de estarmos todos os presidentes de Câmara, as câmaras têm que se unir, a região é que é mais importante ainda do que as partes, mas trabalharmos bem as partes temos que olhar para o todo e é aquilo que estamos aqui a fazer, mostrar o Algarve como um todo. Lolé também tem um espaço próprio destinado às atividades turísticas da cidade. Era aquilo que eu estava a dizer, nós colaboramos com o Algarve e queremos um Algarve forte, ninguém lá fora escolhe o Lolé ou o Portimão, escolhem o Algarve como destino na região, nós trabalhamos com o Algarve, mas também temos a nossa promoção daquilo que é o concelho, com uma diversidade enorme, o maior concelho do Algarve com mais população e queremos continuar a mostrar aquilo que são as mais-valias que temos. Ao som do quarteto da Orquestra de Jazz do Algarve, a Comissão Vitivinícola do Algarve apresentou o convidativo Passaporte Rota dos Vinhos para provar o que de melhor se produz na região. Albufeira, a cidade europeia do desporto, que vai concentrar as maiores reuniões desportivas de 2026, tanto nacionais como europeias e mundiais, esteve no Espaço Algarve para fazer um convite aberto a todos os visitantes. Presidente, Albufeira mais uma vez participando da BTL e participando desse movimento maior que é a divulgação do Algarve sendo o destino convidado desse ano. Sem dúvida. Como nós sabemos, Albufeira é o segundo maior destino turístico de Portugal. É o maior destino turístico do Algarve. Mas sabemos perfeitamente que ninguém joga a solo. Isto tudo faz parte, se queremos realmente ser líderes na região, e se a região do Algarve quer ser líder, temos que jogar em equipa. E nada melhor do que os 16 concelhos estarem unidos com um único propósito: tornar o Algarve o maior destino turístico do país, um dos maiores da Europa, com um turismo diferenciado. E a Albufeira vai contribuir em tudo aquilo que for possível para atingirmos esse objetivo. Uma peculiaridade extra esse ano é a cidade europeia do desporto, quer dizer, muita atividade programada. Sem sombra de dúvida. Dia 28, no próximo sábado, às 17 horas, vamos ter a gala inaugural da Cidade Europeia do Desporto. Vai ser algo fenomenal, vai ser um grande evento onde nós vamos apostar claramente em celebrar o desporto e a identidade albufeirense. Porque a cidade de Albufeira, o município de Albufeira, respira desporto. Temos mais de 400 eventos já programados para todo o ano e isto vai trazer mais desportistas para Albufeira e para o Algarve. Ou seja, é um evento que é um plus para toda a região.
O Albufeira tem um espaço próprio aqui na BTL também. Fala um pouquinho desse espaço. Sim, temos um espaço de boa dimensão, um espaço que não quer fazer frente a este espaço do Algarve, é mais uma adenda, como sabemos, sendo nós o maior destino turístico do Algarve, teríamos que nos diferenciar de algum modo, mas sempre pensando nos restantes concelhos. Temos que o Algarve tem que criar aqui projetos âncora para combater a sazonalidade. Albufeira neste ano vai ser a cidade europeia do desporto, que é para combater a baixa low season, e claro, este projeto Algarvensis é claramente um complemento que é encabeçado por Albufeira, Lolé e por Silves, e é este tipo de eventos, este tipo de iniciativas que o Algarve precisa. Para finalizar, a gente percebe que apesar de diferenças, diferentes partidos em cada um dos conselhos, há uma integração entre os presidentes de Câmara por um bem maior. A gente nota isso na conversa de vocês ao acompanhar essas atividades. É isso? Nós fomos eleitos pelas pessoas, fomos eleitos pelos munícipes. Não há partidos. Nós somos apenas uma única região e nós temos de estar integrados, temos de estar juntos para um bem maior. E o bem maior é defender a nossa região do Algarve, que damos cerca de 5% para o PIB e que nos últimos anos temos recebido apenas investimento abaixo do 1%. Por isso, não há partidos, há apenas algarvios e nós estamos cá para defendê-los. A programação do dia terminou com a atribuição de certificações de novas estações na Seção Nacional da Rota Nautical de Portugal.